Hoje nós estamos aqui para estudar alguns sinais dados pelo próprio Cristo, dicas que ele aponta para o livro do profeta Daniel. E nós vamos conferir rapidamente algumas dessas dicas. Mais especificamente, em Mateus 24, verso 14, você vai ver que ele dá um divisor de águas, que não é crido por muitos quanto à duração do seu tempo, mas nós vamos tentar entrar em um certo consenso de algumas outras dicas e fatos que foram expostos no texto. Ele diz aqui que para o fim chegar é necessário que o evangelho do reino seja pregado a todos os povos. Então, está perto esse sinal ou já aconteceu? Eu sei que nós temos hoje capacidade total, tecnológica e cultural para alcançar todos os povos. Da última vez que olhei, faltava isso aqui. Será que já atingimos? Então esse seria o marco divisor aonde começaria o fim das eras. E esse fim aqui narrado não seriam muitos anos. Seria o início daquilo que nós conhecemos como período de tribulação, de dores. E nós não devemos confundir período de tribulação ou grande tribulação com o período de reinado da besta. Porque a besta terá o seu reinado natural até mesmo antes da tribulação e durante essa tribulação. Porém, vai haver um momento que ela vai receber o poder dos 10 reis. E aí esse poder vai ser o início daquele último período que a gente falou. E que vai ser repartido em dois. E que a sua última parte, onde vai cair as pragas do próprio Deus sobre o trono da besta, sobre aqueles que adoram a sua imagem, aqueles que possuem a sua marca, esse período vai ser bem curto. Vai ser abreviado o final, e nós conhecemos como a grande tribulação. Essa já é um aviso próprio do próprio Jesus aqui, que a pregação vai ser cessada. A pregação não vai acontecer e ao mesmo tempo não vai haver possibilidade espiritual de conversão. Nós falamos isso nos vídeos passados. O fechamento da porta da graça. Então, se você não viu, acaba esse vídeo, dá uma olhada lá. Aqui ele deixa bem claro quando o fim começará. O fim terá várias etapas. Essa que eu falei por último é uma das etapas, é a última etapa. E Jesus fala no verso 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, aí ele abre um parênteses, quem lê, entenda. Você tem que buscar esse verso que Jesus falou, essa dica, esse detalhe, no livro do profeta Daniel, para ver o que é que ele está falando ali. E ver os significados, porque isso aqui é linguagem apocalíptica. E você sabe que linguagem literária apocalíptica não tem o sentido literal. Ele pode ter uma espécie de riqueza interpretativa, não una, mas às vezes duas. Por exemplo, ele pode estar falando aqui de fujam para a Judéia, fujam da Judéia para os montes, mas pode ser que ele esteja falando não especificamente da geografia, do local Judéia, mas às vezes uma alegoria, uma colocação simbólica e nada mais. Mas, atribuindo a leitura apocalíptica do texto, nós também sabemos que há as profecias de duplo cumprimento. Ou seja, ela pode acontecer tanto literal quanto simbólica. Então isso aqui pode ser cumprido tanto no ano 70 depois de Cristo, com aquela invasão que teve, como também se aplicar ao final dos tempos, mas não à Judéia em si, e sim aos verdadeiros judeus, os verdadeiros filhos de Abraão, pela fé, que é o povo de Deus. Então Jesus está dizendo,
Quando vocês virem esse abominável da desolação no lugar que não deveria estar, no lugar santo, fujam. Durante o início desse período tribulacional vai haver pregação. Isso é incontestável. Porém, chega um momento que Jesus diz: quando vocês virem isso acontecer, vocês vão ter que fugir. Quando vamos para o livro de Daniel, nós vemos aqui, antes de entrar no assunto total, no capítulo 12 você vê: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Se você pegar esse verso, você vai ver que ele está também lá no livro de Mateus 24. Então aqui ele está falando de características iguais. Nós podemos achar o abominável da desolação aqui no livro de Daniel, e não só uma vez. Há quem atribua a Artaxerxes, a alguns governantes passados, mas pode ser também que seja aquela linguagem apocalíptica. Ele vai dizer algumas coisas. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel 11, verso 31. Então, a abominação desoladora que Jesus estava falando é justamente essa. O que é que vai acontecer? Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Se você perceber, ele vai continuar dizendo que ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajudarão a eles com lisonjas. Mas lá na frente, no capítulo 12, quem é que se levanta para defender o povo de Deus que está sendo perseguido, que está sendo morto, que está sendo preso, torturado, levado em cativeiro, caindo? Quem é que se levanta? É justamente Miguel, o grande príncipe, o defensor do teu povo. O povo de Deus não se resume àquele povo de Israel, mas aqueles verdadeiros filhos da aliança, da nova aliança, pela fé. O que é que acontece aqui no verso 35 do capítulo 11? Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Então, qual é o propósito desses sábios, desses santos, dessa gente culta do povo de Deus cair? Eles cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Veja que é muito claro as características que ele dá acerca desse período. É um período que vai trazer uma abominação desoladora. E tem um outro verso que fala com mais clareza sobre essa abominação. Conta a história que Antíoco Epifânio colocou uma estátua pagã no templo de Deus, no templo judaico. E depois de colocar essa estátua lá, ele pegou porcos e sacrificou no altar de Deus. Todos nós sabemos que dentro do templo não pode haver imagens de escultura. Dentro do templo não pode entrar animais impuros, pessoas impuras. Não se pode comer essa comida, muito menos sacrificá-la no templo. Tem que ser coisa pura, animais puros.
E Antíoco Epifânio fez tudo aquilo que era proibido, ele profanou o templo. Só que nós sabemos que na nova aliança, o templo agora somos nós, o povo de Deus. Então é espiritual esse templo. Eu acredito que essa abominação desoladora será quando um homem se colocar sob o povo de Deus, querendo dominá-lo, mas na verdade estará profanando o povo de Deus, obrigando o povo de Deus a fazer coisas que Deus não aprova, perseguindo esse povo, torturando, fazendo inúmeras coisas contra este povo. E o que é que vai acontecer? Jesus manda fugir quando chegar a hora determinada. Veja bem, vai ter um período que o povo vai ter que pregar, vai ter que ser provado, vai cair para ser embranquecido, purificado. Mas vai chegar um momento que essa abominação vai se estabelecer. E você deve saber que abominação é essa, para que você veja e fuja para os montes. Entenda simbolicamente o que Jesus disse em Mateus 24. E esse fugir é o aviso final de Jesus. E Daniel diz que Miguel, também temos um vídeo falando sobre quem é Miguel aqui no nosso canal. Dá uma olhada lá depois, lá embaixo nos vídeos você vai encontrar quem é Miguel o arcanjo. E também para você que quer entender sobre hierarquia dos anjos, tem acho que o vídeo passado foi que a gente falou sobre o anjo da morte. Eu vou falar um pouco sobre a hierarquia dos anjos, dá uma olhada lá também. Quando vemos esse tempo chegar de fugir, Miguel vai se levantar para que permita a nossa fuga com segurança. Sabe o fato da mulher ser colocada no deserto para ser protegida e alimentada por Deus? Assim como o povo do Egito foi alimentado no deserto com o maná que caiu do céu, eu acredito que vai acontecer o que aconteceu no início. Muitos vão fugir e milagrosamente as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas vão começar a se mover a favor do povo, para que esse povo consiga se proteger, consiga se esconder, consiga comer, consiga sobreviver e cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Então, estudem mais sobre a abominação desoladora. Existe muita coisa que eu falei em vídeos passados sobre o anticristo, quem é ele, onde está o seu trono, o que ele vai fazer, sobre quem é a marca, quem é a imagem da besta. Olhe os nossos vídeos passados e você vai conferir com clareza qual é a abominação desoladora que ele vai estabelecer sobre os cristãos. Está associado à sua marca, está associado à sua imagem, está associada ao trono que ele já tem, mas vai receber maior, através de 10 governantes, 10 povos aqui da terra. E em breve eu trarei mais detalhes sobre esse estudo. Hoje ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.